queria que você abrisse. A gente falou de oferta no livro de Atos. E agora a gente vai pregar também no livro, em cima do livro de Atos. Atos capítulo 2. Verso 1 ao verso 8. Depois do verso 12 ao verso 18. Vamos ver se vai ser possível terminar essa mensagem. Se não terminar, a gente prega uma parte. Domingo que vem, acho que você vai ter que me aturar de novo. Porque domingo que vem é encerramento da nossa campanha. Ela termina domingo que vem. Eu acho que daí, hoje é o 38º dia, 38 dias que estamos aí em oração. Eu vou ser bem sincero. Eu sei que tem gente com frio na risca, mas eu sei que tem gente que já deve ter dado uma descarregada, esquecido. Amém ou não amém? Ninguém deu bem. Então tá todo mundo firme. Aleluia, glória a Deus. Que bom. Ontem quase que eu esqueci, mano. Tem que lembrar 10 horas da noite. Foi forte. E a gente vai com isso fazer, eu acho que 45 dias. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estava assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais usaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Agora vai lá para o verso 12. E todos se maravilhavam que estavam suspensos. É isso mesmo. E todos maravilhados estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Até aqui. Espírito Santo de Deus, tu me conduziste a este entendimento e a compreensão daquilo que eu tenho a ministrar à igreja do Senhor. Pai, conduz os meus lábios nesta noite, que possamos ter mais uma oportunidade de aprendizado, mas que eu desapareça e a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, Pai. Eu te dou graças por esta oportunidade de ser o meio pelo qual o Senhor há de falar a cada um. Ser comigo, Pai. Me capacita nesta hora. É o meu pedido nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, o tema dessa mensagem é:
todo avivamento gera frutos. Diga comigo, todo avivamento gera frutos. Diga assim comigo, avivamento sem frutos não é avivamento. Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu vejo que no último, eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Se tiver, você da internet me perdoe, você que está aqui também. Eu acho que foi Descend, né? O último que teve, um evento, Descend, foi um encontro onde muitas igrejas se uniram como uma espécie de dada em louvor e adoração. Eu não sei quantos viram, mas foi tremendo. Eu fiquei feliz que muitos pastores, né, que são referências no nosso país, estavam Luiz Hermínio, mas quem, de Dias Lopes, Sila Malafaia, enfim, Luciano Pirá, estava geral que, pastor Cláudio Duarte, enfim, esses que são aí bem conhecidos e os não conhecidos estavam envolvidos, né, neste projeto. E uma temática que ficou muito latente com eles era o seguinte, que nós estávamos à beira de um avivamento, nós estamos perto de um grande avivamento acontecer no Brasil, e isso é a oração que muitos de nós fazemos, é algo que eu tenho certeza de todos que quando leem o livro de Atos, quando começa ali no livro de Atos, né, e você vai ver naquela palavra de Jesus em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder e sereis as minhas testemunhas, não só na Judéia, em Jerusalém, mas até os confins da terra. Mas não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E quando a gente vai olhando esse texto, aí vem o capítulo 2 de Atos, aí logo no verso 1. Eu não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas desde o dia que Jesus ascendeu aos céus até o cumprimento da descida do Espírito Santo, alguém sabe quantos dias levou? 10 dias. 40 dias foi o tempo que Jesus ficou na terra, depois de ressuscitado, né? E aí, mais 10 dias. Isso completa o quê? 50 dias, que era o tempo do Pentecoste, né? Da festa de Pentecoste. Então foi esse o dia que o Senhor escolheu de uma forma ali atendendo o calendário para que o Espírito Santo descesse. E quando a gente vai lendo, e aí a gente começa a ver os acontecimentos que acabam ocorrendo após descida do Espírito Santo, a gente se pergunta, meu Deus, será que isso não pode acontecer conosco? Meu Deus, que igreja é essa? Tanto que a igreja de Atos é a igreja modelo, é a igreja referência. Se a gente, sabe, irmãos, às vezes a gente olha na TV e fica imaginando, caramba, minha igreja podia ser assim, minha igreja podia ser assado. Não, a igreja que a gente precisa ansiar ser, a igreja modelo que a gente precisa fazer comparação é com a igreja de Atos. Ela ainda hoje, depois de 2000 anos e 20, ela ainda continua sendo a igreja modelo. Porque mudou os personagens, mudou o cenário, mas o Espírito continua o mesmo. E quando ele desceu sobre a igreja, ele gerou alguns frutos que saltaram aos meus olhos. Eu falei, gente, eu não tinha me dado conta disso. E aí a gente começa a fazer a separação de um verdadeiro e autêntico avivamento para um movimento, irmãos. Não confunda, nem sempre movimento é avivamento. Agora, vale dizer que esse avivamento ele começou com 120 pessoas que estavam reunidos num cenáculo, orando continuamente pela desse Espírito.
o Espírito Santo desceu e revestiu a igreja de poder e de autoridade. Então, todo avivamento, primeira coisa que eu quero que você entenda, eles estavam num cenáculo orando. Então, se você e eu ansiamos por um avivamento, a primeira coisa que precede um avivamento é a oração. Se você anseia por avivamento, se você quer um autêntico avivamento bíblico, o que você precisa fazer? Orar. O que precedeu, ou seja, o que estava acontecendo antes da descida do Espírito Santo? Havia uma igreja prostrada, clamando, dizendo: aviva-nos, Senhor. Do jeito que a gente cantou aqui hoje, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, não é isso? Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Avivamento sem fruto de arrependimento, avivamento sem fruto de conversão, avivamento sem regeneração não é avivamento. Se você conhecer uma pessoa que foi revestida, ou hipoteticamente, ou possivelmente revestida do Espírito Santo, e fruto de arrependimento não se manifesta, fruto de conversão não se manifesta, fruto de nova criatura não se manifesta, eu preciso te dizer, não houve avivamento. Pode ter havido convencimento, mas não avivamento. Avivamento sem fruto de santidade, sem fruto de santificação, não é avivamento. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é isso que você vê na igreja de Atos. Lembra que quando Pedro começou a fazer o seu discurso, aqueles homens logo disseram: o que é preciso que a gente faça? E Pedro disse: olha, vocês precisam ser batizados. Vocês precisam o quê? Se arrepender. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento, meu irmão, sem fruto de santidade e santificação. Engraçado que a Bíblia vai dizer que sem santificação a gente não verá a Deus. Avivamento sem fruto de mudança, avivamento sem transformação de caráter, avivamento sem a mudança da índole, avivamento sem a transformação da mente, não é avivamento. Porque quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem trapaceava não trapaceia mais. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quinta-feira foi um culto tremendo, não que hoje não tenha sido, foi também. É bom a gente estar aqui clamando o Senhor e a gente perceber de uma maneira muito clara, real e notória o fluir de Deus. Mas a gente não pode confundir fluir de Deus com avivamento. Porque até o ímpio pode sentir o fluir de Deus e não se arrepender. Porque se a Bíblia está dizendo: oh, ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais, não endureça, é porque dá para endurecer. A gente pode sim resistir ao chamado do Espírito Santo, a gente pode sim falar: não, Espírito Santo, hoje não. Quantas vezes, meu irmão, você já viu o Espírito Santo usar pessoas nesse altar e ter pessoas que ainda não conheceram a Cristo, e você sabe que Cristo falou de uma forma óbvia e clara, e aquela pessoa foi convidada a se render a Deus, e ela resistiu ao Espírito Santo de Deus. Talvez Deus esteja falando com você agora.
santifica-se. Todo avivamento que não procede e se mantém, todo avivamento que não procede e se mantém fora da palavra, não é avivamento. Avivamento pode ser... Perdão, deixa eu ver aqui. Botei uma vírgula aqui. Ah, beleza. Todo avivamento que não procede e não se mantém na palavra, ele não é avivamento. Ou seja, se ele não procede da palavra e se ele não se mantém na palavra, não é avivamento. Pode ser movimento, mas não é avivamento. Pode ser legalismo, pode ser falsa doutrina, menos avivamento. Avivamento sem compartilhar, avivamento sem generosidade, avivamento sem desapego, avivamento sem, liberalidade, também não é avivamento. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Aonde que o senhor viu isso? Atos capítulo 3. Atos capítulo 4, no verso 32, olha que a palavra diz. A gente leu isso no momento da oferta. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum, e os apóstolos davam com grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e todos eles haviam abundante graça, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa vendendo, os traziam um preço no que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que tinham. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: avivamento que não tem generosidade, avivamento, como Alex falou aqui, que não tem a comunhão, e às vezes a comunhão é tão ampla, meu irmão, porque comunhão não é só aquele negócio da gente juntar e comer, a comunhão faz parte de você entender que você tem participação na vida do outro, e a igreja primitiva entendeu esse princípio. E ter parte na vida do outro significa renunciar a si mesmo. E por isso, avivamento sem compartilhar, sem generosidade e sem desapego, não é avivamento. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser religião, aí sim, você pode falar de religião, porque o que é a religião? A gente já falou isso aqui. Religião, ela se resume em atos premeditados, ela se resume em modelos, padrões que a gente tem que seguir. Olha, para agradar a Deus, você tem que ajoelhar, olha, você tem que levantar a mão, olha, tudo que tem ali, por exemplo, só para você ter uma ideia, existia 613 preceitos que os judeus tinham que seguir fora a Torá. E esses preceitos, 613, por isso que o povo não conseguia. Tem que lavar a mão, tem que isso, tem que não sei o que, tem que se banhar, tem que isso, tem aquilo, e o povo, debaixo de um jugo. Porque a religião é isso, ela traz um modelo, um padrão onde você tem que cumprir tudo ali à risca. Então, nesse aspecto, a gente pode sim estar sendo um religioso, não uma pessoa avivada. Todo avivamento que não promove a anunciação do evangelho, não faz você desejar que outros conheçam as boas novas, que não te faz falar das maravilhas de Deus, não é avivamento.
Sabe por quê, irmãos? Gente, a primeira coisa, ao Espírito Santo descer sobre eles, a primeira coisa que eles foram fazer foi pregar, irmãos, em línguas. Engraçado que você vê lá no texto que cada um falava na língua daquela pessoa lá. Ou, vamos ver aqui que o nome do... Aleluia. E haviam lá pessoas da Frígia, Panfilha, Ásia, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia Menor, cretenses, árabes e todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Isso aqui eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque você sabe que é aqui que há uma briga, falar em língua, não fala em língua. Não, a língua que falou foi a língua do povo entender e tal. Tem as duas línguas, né? O que eu posso me resumir é dizer que tem as duas. A estranha é aquela que se fez conhecida. Então o que a gente viu aqui foi um sinal de maravilha. Por quê? Aqueles 120 homens e mulheres que estavam profetizando, falando em línguas, eles não estudaram árabe. Não há nenhum dado que garanta que eles estudaram árabe. Eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, Falar em Língua Estranha, e ele retrata a experiência de um pastor que começou, sem ele entender, sem ele perceber, ele começou a falar em... Ai, Jesus. Gente, a língua dos judeus, esqueci agora, em hebraico. Ele começou a falar em hebraico pro cara, e o cara que estava conversando com ele falou: ué, mas você fala hebraico? Eu falei, mas... E ele disse: eu falei em hebraico com você? Ele falou: mas você acabou de falar em hebraico para mim. Aí o cara... E aquele homem, ele estava frustrado, ele estava machucado com algumas experiências ruins que ele havia vivido. E aquele homem, pastor, amigo dele, em árabe, o Espírito Santo tomou aquele homem e ele falou em árabe sem ele mesmo perceber. Ele pensou que estava falando na língua dele natural, em inglês, normal, mas de repente ele se viu falando em hebraico para aquele homem começou a ficar maravilhado, começou a chorar. E aí o cara: ué, mas o que houve? Por que você está chorando? O que eu falei que tenha te ofendido? Isso foi o estado que aqueles homens ficaram, porque o verso 12 diz: e todos eles se maravilharam. Ou seja, se o avivamento que eu digo ter, que você diz ter, que nós dizemos ter, ele não nos impulsiona a falar ao perdido, ele não nos impulsiona, sabe, a desejar que o perdido conheça do amor de Deus, a gente pode ter tudo menos avivamento. A gente pode estar vivendo um legalismo, mas não é avivamento. Avivamento que não te leva a perder o medo de padecer pela causa do reino, ou até morrer, pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas não era avivamento. Ah, pastor, aí não, agora minha integridade física, não, tô fora. Atos capítulo 6, verso 5. Verso 5, tá? E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí, Atos 7, verso 54. E ouvindo eles isso, se enfureceram, e seus corações rangiam dentes. Esse já é o capítulo 7, tá, irmão? Que eu tô, tá bom? 7 a partir do 54. Primeiro eu li o 6 e o 5,
foi a chamada dos diáconos, e ali a gente viu o nome de quem? Estevão. E aí Estevão, no capítulo 7, começa a falar das maravilhas de Deus aos judeus. E aí no verso 54, tá? E ouvindo eles isso, enfureciam os seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas eles, estando cheios do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, receba o meu espírito. E pondo-se em joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu quero repetir isso. Avivamento que não te leva a perder o medo de padecer pela causa do reino, até mesmo morrer, pode ser chamado de outra coisa ou qualquer outra coisa, mas não é avivamento. Se o avivamento que está sendo manifesto em você, ele não é capaz de te levar a padecer pela causa do Evangelho, você precisa rever que tipo de avivamento está acontecendo com você. Se o avivamento que está em você é o avivamento, aliás, é o avivamento que faz com que você valorize demais a sua vida, está na contramão do verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento é o que Paulo escreve lá em Atos capítulo 20, quando ele diz, 20 e 24, não tenho minha vida por preciosa. E a gente está vivendo um tempo onde a gente tem tido a nossa vida por demasiadamente preciosa. Pastor, mas a minha família? Mas Pedro tinha família. Pastor, mas a minha família? Outros discípulos tinham família. Pastor, mas a minha família? Matias tinha família. Mateus tinha família. Tomé tinha família. Atos capítulo 12, o verso 1 e 2. Eu quero te dar pelo menos três personagens que pagaram muito caro. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Eu estava com a versão Thompson. Na versão Thompson vai dizer que Herodes, nessa parte que Herodes estendeu a mão, na versão Thompson está dizendo: e Herodes passou a perseguir a igreja. A entrada aí, Alex. Passou a perseguir a igreja. E matou a espada Tiago, irmão de João. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, que nem era apóstolo, era diácono. Mas o primeiro apóstolo a ser um mártir foi Tiago, o irmão de João. Então minha pergunta para você nesta noite é: você quer viver avivamento mesmo? Porque, irmãos, eu quero retratar avivamento de uma forma para você, que quando você clamar por avivamento, você sabe exatamente o que você está dizendo quando você estiver pedindo avivamento. Quando você estiver pedindo avivamento, você vai dizer: Senhor, eu estou disposto a morrer pela tua causa. Quando você pedir avivamento: Senhor, eu estou disposto a vivenciar a generosidade, eu estou disposto a não ter a minha vida por demasiadamente preciosa, eu estou disposto. Eu não sei se vocês já ouviram esse texto do pastor Juliano Som. É só você botar lá no YouTube: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Não é uma pregação, eu não sei se cortaram aquilo de pregação, parece que é isso, ou era uma ministração dele, alguma coisa, mas
rapaz, aquilo me impactou. A primeira vez que eu ouvi aquilo foi em 2010, irmãos. Já tem 10 anos. E eu fiquei, meu Deus. E começa assim, ele cantando. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. E eu te pergunto, vale a pena morrer para que outros possam viver? Isso é avivamento. Porque para você viver, Jesus teve que morrer. Para o evangelho chegar até a gente, sabe, milhares e milhares de centenas de homens tiveram que morrer. Ainda hoje, homens e mulheres, não aqui no Brasil, eu não posso afirmar a nível de Brasil, mas eu posso dizer que em países africanos a igreja está sendo seriamente perseguida, que na Ásia Menor a igreja está sendo grandemente perseguida, na China a igreja está sendo ferozmente perseguida, irmãos. Igrejas sendo queimadas, fechadas, irmãos sendo surrados na Índia. Aí você quer me falar de avivamento? Irmãos, por isso eu disse, é bom, o fluir de Deus é bom. A gente se alegra, a gente se emociona, a gente chora, a gente se quebranta. Mas eu não sei quanto a você, mas eu anseio pelo verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento que vai fazer a gente ser cheio de poder, cheio de ousadia, mas para ser testemunha de Cristo por onde quer que a gente pisar a planta dos nossos pés, ainda que isso custe a nossa vida. Oh. Aleluia. Em Atos capítulo 16, eu quero te dar outro personagem avivado. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, você está avivado? Fala para ele, Deus vai te avivar hoje. Oh. O verso 23 diz assim: e havendo-lhe dado muito açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Isso é avivamento, meu irmão. É você, depois de ser surrado, ser lançado, sabe, num calabouço, e depois à meia-noite começar a adorar, começar a cantar, começar a celebrar o Senhor, e Deus mover um grande terremoto. Ei, você quer viver avivamento? Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei quanto a você, meu irmão. Eu quero pedir a Deus, eu quero ligar na terra e no céu, Senhor, não quero que pare o teu fluir aqui, não. Que cada encontro seja um fluir poderoso da tua graça, mas além do fluir, que venha avivamento, mas o avivamento que seja que a gente esteja disposto a renunciar, que a gente esteja disposto a morrer por essa causa, que sim, que a gente seja chamada de louco, porque o evangelho da cruz é loucura, irmão, é loucura para os que perecem, mas para mim e você é poder de Deus. Oh, aleluia, irmãos. Racionalmente, porque eu não sou um homem desprovido de racionalidade, tenho razão ainda. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu tenho. Mesmo que a Bíblia te chame de louco e me chame de louco, ou você pensa que você não é louco, você é.
homem há 2000 anos atrás, que você não sabe o tamanho, você não sabe a cor, você não viu ele, mas ele disse que morreria na cruz, e quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado, e agora você já não precisa de um mediador, você tem acesso direto do Pai. Esse mesmo homem disse que iria vos preparar lugar, e sabe o que é pior? A gente é tão louco que a gente acreditou. Porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem. Eu estou vendo um bando de louco aqui nesta noite. Aleluia! Deixa eu voltar para a racionalidade aqui. Ó, na boa, você que está me vendo na boa, é loucura. Falar isso com um pensador. Tenta trazer essa lógica para um filósofo. Tenta levar essa lógica a um sociólogo. Quando tu virar as costas, olha lá, louquinho, precisando de um psiquiatra. Ah, você está falando, pastor, isso é bobagem, você não sabe de nada. Ei, fizeram isso com Paulo. Sabe o que é Areópago? Areópago era um local na Grécia Antiga, onde os filósofos se encontravam para ter debates no campo da ideia. E aí Paulo foi lá, Letícia, o loucão foi lá, falar da ressurreição de Cristo. E chamaram Paulo de... Como é que é o termo, gente? Ai, Jesus. Ai, não vou lembrar agora. Vou lembrar o Cristo. É como se ele fosse um falador, falasse pelos cotovelos. Olha lá, maluco, não sabe nem o que está falando. Está falando de ressurreição. Tal de Jesus que ressuscitou. Quem ressuscitou? Sai daqui, ô falador. Fala demais. Irmãos, como eu te disse, racionalmente não dá para conceber isso. Um homem que morreu 2000 anos atrás, numa cruz, por causa de mim, você, para eu ir para o céu, eu nem sei o endereço. Acreditar num livro preto, escrito por aproximadamente 40 escritores, cada um numa época, cada um com uma linguagem diferente, e ainda vem dizer para mim que a Bíblia tem harmonia. É isso mesmo, a fé não tem lógica, porque se tivesse, você não estaria aqui e eu não estaria aqui. Por isso que Jesus disse no Evangelho capítulo 6, as palavras que eu vos digo são palavras de vida. Por isso que a fé é loucura. Quando te chamarem de louco, não se ofenda, porque você é um louco. Mas é um louco sábio. Eita Deus! Na psiquiatria isso não é possível, louco sábio, mas na Bíblia os loucos são sábios. Meu Deus, por isso a Bíblia não tem lógica. Meu Deus, avivamento, meu irmão, é poder. Avivamento, eu te pergunto, avivamento pode ter choro, sim ou não? Pode. Avivamento pode ter movimento, sim ou não? Pode. Avivamento pode ter fogo? Pode. E quando eu digo fogo, não é no sentido literal, porque fogo é no sentido simbólico. E para quem não sabe, e talvez esteja no sentido quando um cristão usa esse termo, fogo é num sentido metafórico, ou seja, ele está dizendo que houve uma manifestação do fluir de Deus, e isso, meu irmão, não é racional, é transcendente. Avivamento pode ter fogo? Teve fogo no cenáculo. Oh, aleluia. Ah, pastor, não, agora o senhor pegou de... é? Vamos lá. Ó, e com o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Fala comigo assim, avivamento tem som. Eita glória, meu Deus.
Como um vento veemente e impetuoso, encheu-se toda a casa que estava sentada, e foram vistas por eles repartidas línguas como de fogo. Avivamento tem fogo. Avivamento pode ter língua? Tem. Avivamento pode ter manto? Pode. Avivamento pode ter língua estranha? Pode. Mas se não tiver fruto, não é avivamento, meu irmão. Teve manto, teve fogo, teve revelação, mas não tem fruto. Pastor, o que é fruto? Não teve fruto de arrependimento a pessoa. Já viu? Tem uns irmãos cheios do manto que não tem medo de morrer. Tem uns irmãos cheios do manto, com todo o respeito, cheio do fogo. Mas não pode passar numa encruzilhada, não pode ver um negócio arriado. Tem uns irmãos cheios do fogo, que é uma manifestação demoníaca. Eu não sei quanto você, mas as manifestações demoníacas, elas são reais. Lá vai o louco de novo. É louco mesmo. Porque se você chegar com uma pessoa possuída de demônio num hospital, para onde você acha que vão enviar ela? Um hospital psiquiátrico. Vão dar um sossega-leão. Pode ter tudo isso. Avivamento te dá autoridade, porque diz lá em Marcos capítulo 16: sinais serão aqueles que creem, que em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Sabe, meu irmão, Deus deu autoridade. Avivamento de autoridade, mas não é para exibicionismo. Entendo o que eu estou falando, meu irmão, porque eu não acredito que depois de uma mensagem dessa você novamente vai falar avivamento da boca para fora. Porque o meu objetivo aqui não é fazer você sentar do lado dessa cadeira, você entender o que é avivamento. Porque esse avivamento para você é só ficar por nem pipoca aqui dentro da igreja, então a gente distorceu o entendimento de avivamento. Avivamento não tem a ver com o lado de dentro, avivamento tem a ver com o lado de fora. É lá fora que a gente precisa ser avivado, meu irmão. Avivado para quem ainda está cego, avivado para quem está coxo espiritualmente, avivado para quem está morto, para a gente ser profeta e ser como Ezequiel, dizer: haja vida. A gente precisa ser avivado para que mesmo diante da ameaça, você possa dizer: mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Pastor, agora o senhor foi demais. Alguém fez isso na Bíblia? Pedro e João, capítulo 4 do livro de Atos. Lembra do coxo? Mudou já a música aí. Aleluia. Lembra do coxo? Na Porta Formosa? Eles curaram o coxo em nome de Jesus. Houve um fuzuê na cidade. Ficou todo mundo maravilhado. E os guardas do templo foram lá e prenderam a Pedro e João. E disseram para os eles: olha, eles são indoutos. Sabe o que quer dizer indoutos? Naquela época. Porque o ensino, ele não era acessível como é a muitos de nós hoje. E, se falando em nível de Brasil, pior ainda. A qualidade de ensino do nosso país é só a graça. Dá para contar no dedo as escolas públicas de qualidade. Partindo desse princípio, hoje, mesmo a gente estando, acho que eu não lembro agora qual é o lugar que o Brasil está, acho que é o quinto, não sei. Eu vou falar, é melhor não falar nada para não falar besteira. Mas partindo de sairmos, querendo ou não, com pouca qualidade ou não, nós temos acesso ao ensino. Naquela época, para ter acesso ao ensino, você tinha que ter money. Fazendo rapidinho, um paralelo, rápido. Hoje, nos dias de hoje, não está a mesma coisa. Por isso que eu fico
sabe, em crise com esse negócio de falar que a gente é evoluído. Você hoje quiser um ensino de qualidade no Brasil, você tem que, pagar uma escola particular que te dê um ensino de qualidade. Eu estou falando isso porque eu prestei serviço para escola particular. E, cara, é outro nível. Um aluno chega a ser covardia. Só mesmo, gente, só uma pessoa muito esforçada hoje no Brasil, no ensino público, para realmente chegar a algum lugar. Porque tudo pra gente nunca é dado no todo, é sempre, sabe, fatiado, é sempre, sabe, a síntese da síntese, tanto que hoje o brasileiro tem dificuldade de interpretar, ou de criar, ou de fazer uma redação. Irmão, eu já vi pessoas com segundo grau completo, Letícia, gaguejando para ler. Eu falei, não. Eu falei, não, você tem segundo grau? Tenho. Gente, você vê gente com segundo grau que não sabe conjugar verbo. Completo. Aí tu fica assim, gente, como é que pode? Não consegue falar, nós iremos, vós, gente. Mavec também é cultura. Aleluia. Então, o acesso ao ensino eles não tinham naquela época. E aí eles falaram, olha, Pedro e João é indouto, ou seja, eles eram um semi-analfabeto, irmãos. Então na cabeça daqueles homens eles não sabiam estudar. E quando eles foram levados na frente lá dos sacerdotes fariseus, eles deram um banho. E uma das coisas que eles disseram foi, mas vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Isso é avivamento. Você está disposto a isso, irmão? Porque aqueles homens tinham o poder de prender Pedro, de surrar Pedro e João, e como fizeram? Prenderam depois Pedro de novo, o anjo foi lá e soltou Pedro de novo. Por isso que o evangelho da cruz é loucura. Tu conta uma história dessa pro filósofo, Armínio, o senhor não sabe nada? Eu conheço um homem que saiu da prisão, vocês ficam aí tudo impressionados porque fugiram daquela cadeia famosa lá nos Estados Unidos, qual o nome? Lembra aí? Alcatraz. Fugiram de Alcatraz, e o senhor não sabe, eu conheço um que não fugiu, ele foi convidado a se retirar da cadeia, sem usar chave, sem fazer buraco, sem pular de penhasco, sem nada, abriram a porta para ele, ele passou pela porta, foi embora, trancaram a porta de novo, e estão procurando ele até hoje. Aí o cara vai falar para você, quem é esse? Pedro, está na Bíblia. Vocês ficam impressionados com Alcatraz. Alcatraz. Quero saber fugir da cadeia que nem Pedro, sem cavar buraco, sem amassar, sem cortar grade, e com os guardas tudo dormindo perto dele. Esse é o evangelho da cruz, irmão. Tem que ter fé para crer num negócio desse, irmão. Por final, eu disse, não vai dar. Todo avivamento traz consigo cura da alma. Todo avivamento traz consigo pedido de perdão, conserto, humildade. Todo avivamento trará consigo salvação de muitas almas. Atos 2, 41, quase 3.000 almas. Atos capítulo 4, verso 4, quase 5.000 almas. Todo avivamento traz consigo temor, reverência, exortação, juízo da parte de Deus. Atos capítulo 2, verso 43 e Atos capítulo 5, verso 11, quando Ananias e Safira tentou dar uma pernada no povo não, em Deus. Irmão, deixa eu te falar, não faça voto de tolo, não seja como Ananias e Safira, sabe, que viu todo mundo, Edmilson, viu todo mundo fazer, já viu aquelas pessoas que estão vendo todo mundo fazer e não quer ficar atrás, não quer ficar por baixo, aí na modinha, no impulso, aí eu vou fazer também. Foi assim Ananias e Safira, eu vou fazer também. Aí, eles esqueceram que Deus é onisciente. Aí eles foram lá, venderam a propriedade. Rapaz, é muito dinheiro para dar para a igreja. Conhece os irmãozinhos? Orando 3 anos para Deus dar aquela bênção financeira. E aí ele fez aquele voto, Senhor, é 5.000 da igreja. Aí ele ganha. Aí quando ele chega, fala assim, 5.000? Para que 5.000?
Ah, pastor vai botar gasolina com o meu dinheiro? Para que eu vou dar 5 mil? Vou dar 2.500. Foi assim que Safira e Ananias fizeram. Aí veio todo bobo Ananias. Aí Pedrão, ei, alô? Quem falou que você poderia enganar o Senhor? Meu irmão, o dinheiro era teu. Você não precisava se comprometer com o teu dinheiro. Você poderia ter dito, ó, vou dar só a metade daquilo que eu vender e ponto final. Mas porque Satanás encheu o teu coração, por causa disso você morre agora. Morreu. Aí fica todo mundo, nós estamos no tempo da graça, pastor. Era o tempo da graça. Porque mentiste ao Espírito Santo de Deus. Aí tem gente, quando fizer voto, irmão, entenda, você não está fazendo comigo, você não está fazendo com a igreja, você está fazendo com Deus, irmão. Aí depois fica reclamando, porque estamos no tempo da graça, pastor. Estamos no tempo da graça, Deus perdoa. Aí depois fica aí, trabalha que não condenado, o troço não flui. E aí, sim, porque Deus não vai deixar, meu irmão, a gente passar necessidade, porque Ele disse, ainda que você seja infiel, Ele permanece infiel. Então você vai comer, você vai beber, você vai ter toda a provisão de Deus. Eu não estou falando da provisão, eu estou falando da abundância. E a abundância não tem nada a ver com a provisão. Todo avivamento traz consigo esse temor e reverência. No avivamento não há espaço para vaidade, não há espaço para soberba, porque só importa que ele cresça, o reino cresça, a comunidade cresça. No avivamento, meu irmão, não tem aquela coisa de querer alguém querer ser mais do que o outro, não tem aquela coisa de um querer ser mais o holofote do que o outro, porque não importa ele crescer, importa Jesus crescer, o reino crescer, as vidas crescerem, é isso que importa no avivamento. Se está tendo guerra de vaidade, se está tendo guerra que um quer pregar mais do que o outro, outro quer cantar mais do que o outro, outro quer ser mais do que o outro, outro quer falar mais bonito que o outro, quer chegar mais bonito do que o outro, é porque não tem avivamento. Entenda o que eu estou falando. Eu, o pretinho, gosto de se vestir bem, não me visto melhor porque eu não tenho dinheiro. Esse terno estava apertadinho em mim. Aleluia! Nada que um jejum, vai fazer jejum, meu filho. Vai caminhar. Irmão, é bom falar isso, que eu já ouvi muito. Nós somos a média do prato que a gente come. Quer comer. Ai, padre, quer comer. Quer comer. Aí depois fica, rapaz, 44 não vai entrar mais. Eu fiquei assim. Eu entrei, rapaz, não quero ir nem mais naquela balança lá da clínica da família, rapaz, não vou mais lá não. Porque aquele ficou na minha cabeça, Bruno. Aquele 70, 80, 90, 100. Eu falei, não, para. 107. De 10 em 10 ela fazia um tu. Aí por isso que ela foi fez o tu. Ficou no 107. Eu não vou. Eu podia lá me vingar dela, mas não vou não. Eu vou em outra. Eu falei pra Elane, só vou me pesar depois da campanha. Comecei com 20 minutos de caminhada. Já tô indo em Madureira voltando. Chego aqui, Wagner. Irmão, eu tô fazendo um exercício, irmão. Aí, vou te falar, hein. Negócio terrível, Laís. Nem te recomendo. Porque quando eu vi no aplicativo, eu falei, não acredito que esse robô tá mandando eu fazer isso. Aquela voz do, né? Parece até do Waze. Flexão, 4 flexão,
uma virada de lateral com cada lado. Eu falei, rapaz, você tem que ficar com uma. E aquele negócio, mas eu não faço isso não. Irmão, aí eu, tá bom, Jesus, vamos lá, estamos aqui, né? Fui lá, eu, desce, aí sobe. Caramba, gente. Tudo. Mas eu fiquei tão feliz que eu consegui. 700 calorias por dia. É, filho. Aí depois quer dizer que isso não é avivamento, não. Avivamento é a gula, né? A gula que é avivamento. Aí, pastor, você não sabe de nada. Todo avivamento traz consigo comunhão, partir do pão, alegria e sinceridade nos corações, meu irmão. Não podemos restringir a descida do Espírito Santo para o capricho de dizermos que agora falamos em línguas. Isso foge totalmente do papel principal pelo qual o Espírito Santo veio e desceu sobre nós, a igreja. O poder do Espírito Santo veio para nos habilitar de coragem, para sermos testemunhas dispostas a morrer se for necessário, a ser preso se for necessário. Porque se o Espírito Santo desceu sobre mim e você para nos avivar apenas, para pular, gritar, correr, eu não sei contra a sua conclusão, mas a minha é: qual é o propósito da descida do Espírito Santo sobre nós? Eu quero te desafiar a pensar, irmãos. Agora você precisa pensar. Você é dotado de intelectualidade neste momento para pensar. Eu costumo dizer, eu aprendi isso com meu professor de filosofia, formado, um pastor assembleano, acredite se quiser, formado em filosofia pela PUC. E ele disse uma coisa para mim, nunca mais saiu do meu coração. Não há problema em você desenvolver o teu intelecto. Não há problema em você desenvolver a tua razão. O problema é quando a tua fé se torna escrava da tua razão. Porque logo a tua fé só irá aonde vai a tua razão. Então a gente precisa inverter. Como assim, pastor? A minha razão ser escrava da minha fé. Porque quando a minha razão não puder ir mais, quem vai é a minha fé. Então, não se acanhe, irmãos, em usar a tua razão. Seja avivado. Seja mesmo, queira ser avivado. Eu quero que essa igreja seja avivada. Eu torço para que todos aqui sejam avivados. E não tem problema de ter no pacote um manto, desde que você entenda que seja avivado. Não tem problema para mim se alguém não tem manto, desde que seja avivado. Porque eu conheço gente que não tem manto, mas é avivado. Eu conheço gente que não tem manto, mas ama. Eu conheço gente que não tem manto, mas perdoa. Eu conheço gente que não tem manto, mas é... mas teme ao Senhor. Se sujeita às autoridades. Tem gente que é cheio do fogo, mas não obedece ninguém. Porque a Bíblia fala de autoridade, ela está falando do princípio, ela não está falando só da figura do pastor. Porque a autoridade envolve a totalidade de muitas coisas. Um policial, a autoridade. O teu pai e a tua mãe é a autoridade. O teu professor é a autoridade. A pessoa mais velha do que você é a autoridade. Qualquer pessoa que exerce uma função de autoridade, nós devemos nos submeter a isso. Amém? Fique com essa palavra, que Deus possa ter falado no teu coração, que você saia daqui entendendo o que é
avivamento, em nome de Jesus, amém? Vamos, eu queria, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Se é para o Senhor, pode ser melhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Deus.